Ok, vamos começar a nossa análise então pelo model, tá? Nós estamos sempre trabalhando com três tipos de tabelas, né? Tabela banco, que é uma simples. Então eu tenho aqui o banco entity, que é o meu model, tá? O banco entity, ele tem um import ali em cima, tá? Um import padrão, né? De type ORM. Daí ele tem a anotação entity com o nome da tabela, que é banco. Tem a classe banco, e tem os atributos, né? Muito bem, o atributo chave primária sempre é dessa forma aqui, ó, tá? Um detalhe interessante é que eu ainda não tenho o construtor aqui nessa classe, mas quando nós construímos a classe pessoa e as classes agregadas, foi necessário nós colocarmos aí o construtor, tá aqui embaixo, ó, tá? Então o construtor ele vai passar a aparecer em todas as classes, tá? Então o banco ele também vai receber um construtor, tá bom? Em banco agência entity, que é aquela janela que nós temos um lookup, né? A banco agência ela é filha de banco, mas ela tem uma janela própria, tá? Então como é que acontece com ela? Nós temos novamente aquele import lá em cima para o type ORM e temos o import para a classe banco, né? Sendo que a classe banco ela se encontra em outra pasta, tá? Então nesse nosso import aqui nós temos que colocar este caminho aí para a classe banco, tá? Daí vem o nome da entidade, né? O nome da tabela, tá? Aqui nós começamos com a classe banco agência, colocamos todos os atributos, né? Esses atributos, quando nós desenvolvemos aqui essas classes, nós colocamos o tipo e o tamanho, mas como nós não vamos sincronizar essa tabela com o banco de dados em termos de URM, alterar as tabelas, tá? Nós não precisamos informar isso daqui, tá bom? Ok. E aí eu tenho os relacionamentos, né? Nesse caso aqui eu tenho um relacionamento muitos para um, porque banco para agência o relacionamento é de um para muitos, né? Mas como eu quero apenas apresentar um banco para a agência, eu poderia informar o one to one aqui, tá? A princípio eu poderia fazer isso, tá? E é assim que eu vou tratar no gerador de código, tá bom? Muito bem. Ok, então tem um relacionamento aqui, many to one, que é o certo, né? Como foi feito lá no nosso DER, na nossa modelagem, embora no meu comentário eu tenha colocado o one to one. Se você ver o comentário na tabela banco, a gente vai ver que é o one to one, porque eu quero apenas colocar um objeto banco dentro aqui de agência e eu não quero que banco traga uma relação de agências. Tanto é que banco aqui, ó, não tem relacionamento nenhum, tá? Muito bem, em pessoa, né? A pessoa tem uma série de arquivos vinculados, de tabelas vinculadas à tabela pessoa, tá? Para cada tabela que eu inserir, eu tenho um import. Como essas tabelas se encontram na mesma pasta de pessoa, o import aqui é simples, eu não tenho que colocar o caminho para uma outra pasta, tá? Eu tenho lá o nome da tabela, da classe e o nome da tabela, né? Aí tem a relação de campos, de atributos, tem os relacionamentos, em determinados momentos um para um, em outros momentos um para muitos, e tem o construtor. No construtor, além de eu fazer o mapeamento de todos os campos, eu preciso também fazer o mapeamento dos objetos relacionados, tá? Muito bem. Daí, por exemplo, eu tenho aqui a classe 1 para 1, agregada à pessoa física, né? Ela tem lá um import de pessoa, tem todos os atributos e tem o relacionamento 1 para 1 com pessoa, além do construtor da pessoa física, tá? Mesma coisa pessoa jurídica. E pessoa contato, ó, eu tenho o import da pessoa, a lista de atributos, os relacionamentos, no caso aqui many to one, e o construtor. Ok? Mesma coisa que nós fizemos aqui, serve para endereço e para telefones, tá? Como é que fica então o meu template node? Meu template node, que é o node model, ele vai ficar dessa forma aqui, ó.
nós vamos ter aqui esse import padrão e um conjunto de imports aqui, tá? Daí a entidade com o nome da tabela e aqui eu começo a informar qual é a classe, né? A chave primária eu deixo ela fixa aqui porque ela é igual em todas as classes, tá? Sempre a chave primária é dessa forma aqui, tá bom? Daí eu vou ter o conjunto de atributos, que são esses atributos aqui, deixa eu fazer com pessoa, que são esses atributos aqui, ó. Ok? Daí eu tenho aqui os relacionamentos, ficou aí o comentário dos relacionamentos, né? E em relacionamentos eu tenho relacionamentos de objetos, que são esses primeiros aqui, e relacionamentos de lista, que são esses outros aqui, ó. Depois desses relacionamentos eu tenho o construtor, então tá aqui o construtor, tá? O construtor ele recebe os atributos do construtor, que são esses atributos aqui. Depois ele recebe os atributos de objeto, que são esses aqui. Depois os atributos de lista no construtor, que são esses aqui. Nós chamamos de atributos aqui, né? Mas talvez o nome mais apropriado fosse mapeamento, tá? Mapeamento simples, mapeamento de objeto e mapeamento de lista, tá bom? Ok, vamos até mudar logo isso daqui, né? Mapeamento simples. E eu não preciso colocar construtor, tá? Aí, mapeamento obj. E mapeamento list. Ok? Muito bem. Daí aqui no nosso model aqui, né? Vamos abrir aqui o Node Model e vamos fazer essas substituições, tá? Então, onde tinha Attribute Constructor, nós vamos substituir por mapeamento simples. Pronto. Onde tem Attribute objeto constructor, nós substituímos por mapeamento obj. E aonde tem esse outro cara aqui, a gente substitui por mapeamento list. Prontinho. Certo? Então pronto. Vimos então como é que é formado a nossa classe, ou as nossas classes de entidade. Temos aqui o nosso template. E aqui nós temos a classe que vai montar esse template para a gente, né? Então, para cada item que eu tenho aqui no meu template, eu tenho uma variável de classe aqui para ele, né? Tem uma para a tabela, que a tabela é substituída bem aqui, ó, tá? E também é colocada aqui no nome da entidade, né? Daí eu tenho uma class, que é substituída aqui, ó, o nome da classe, e é utilizada em alguns outros lugares, deixa eu ver. Não, é só ali em cima mesmo, tá? Tem o objeto principal. Esse objeto principal, ele não é usado diretamente aqui, tá? Mas tem alguns momentos em que o nome da classe é pessoa e eu preciso utilizar pessoa, como se fosse uma instância de pessoa, um objeto principal, tá? Por isso que ele está aparecendo ali, nós já utilizamos esse conceito lá no C#, quando estávamos gerando o servidor do C#, tá? Attribute é a minha lista de atributos aqui, ó. Attribute obj, a minha lista de atributos de objeto. Attribute list, o meu array com atributos do tipo lista. Os mapeamentos, que nós acabamos de ver. E os imports, que vão substituir
essa lista aqui, tá? O conjunto de importes necessários para essa classe. A lógica, então, aqui é a mesma que a gente já viu anteriormente, tá? Começamos a setar todas as variáveis de classe, daí nós procuramos aqui por relacionamentos na tabela que possui chave estrangeira, né? Esse nome campo getSet eu já vi que ele não está sendo utilizado, então eu vou tirar ele dali, tá? Eu não vou incluir colunas com o ID underline, tá? Então se eu tiver coluna com ID underline eu vou criar o objeto, mas não vou inserir a coluna, tá? Daí no else ele vai gerar aqui todos os meus atributos. É nesse bloco de código que eu estou gerando os meus atributos. Aqui eu estou apenas colocando os relacionamentos, né, dentro deste array, relacionamentos de detalhe. A mesma coisa que a gente fez anteriormente lá para o Java e para o C#, tá bom? Aqui embaixo eu trato os relacionamentos que vieram aqui em cima, ó. Tá? Esse relacionamento vai ser preenchido apenas quando eu estiver trabalhando com uma tabela mestre, né? Então, por exemplo, eu mando pessoa para cá. Quando eu estiver trabalhando com a tabela pessoa, gerando a classe pessoa, aqui eu vou receber uma lista de relacionamentos. Cliente, fornecedor, colaborador, transportadora, todas as tabelas vinculadas à pessoa, que nós podemos ver aqui no nosso modelo. Todo mundo, toda tabela que tiver um ID pessoa, vinculada à pessoa, vai aparecer naquele relacionamento ali, tá? Naquela lista de relacionamento. Agora, quando eu estiver trabalhando com pessoa, eu também vou gerar as classes agregadas, né, em termos de model, ok? Então, quando eu estiver gerando a classe pessoa jurídica, por exemplo, aqui, ó, tá? Ao gerar essa classe, esses relacionamentos, eles não vêm, eles vêm nulos, né? Não tem uma lista de relacionamentos para uma classe dessa de segundo nível, tá? Apenas para a classe de primeiro nível. Numa classe de segundo nível, o que é que eu vou procurar? Eu vou procurar os relacionamentos que ela possui nela mesma, né? Essas chaves estrangeiras aqui, tá? Se eu achar uma chave estrangeira e essa chave estrangeira tiver um comentário, eu vou então criar um relacionamento de detalhe para eu lidar com o objeto dessa classe, tá? E aí vai depender da minha estratégia, que tipo de objeto é que eu vou gerar, tá bom? Vai depender do comentário que eu coloquei aqui nesse ID pessoa, tá? Ok, continuando então, quando eu vou tratar os relacionamentos, veja que eu também não estou usando esse cara aqui, deixa eu tirar ele aqui. Eu começo então verificando se a cardinalidade é de 1 para 1. Se for, eu verifico se o relacionamento é local, que seria o caso ali de banco ou agência, né, que ela precisa gerar apenas um objeto banco em banco agência, mas eu não quero gerar uma lista de agências lá na classe banco. Então, se for assim, eu vou fazer aqui o import, né, eu vou importar o nome do arquivo import que eu defino ali em cima. Tá? Como o nome dos arquivos eles precisam ter uma separação por hífen, né? Então pega aqui o nome da tabela de relacionamento que eu já peguei anteriormente, tá? E faço essa jogada aqui de substituir o underline pelo hífen. Para que isso? Para eu conseguir gerar o nome do arquivo aqui em cima. Ó. O arquivo que eu estou importando aqui em cima. Você vê melhor dentro de pessoa, porque pessoa, ele traz pessoa, traço endereço, pessoa, traço contato, pessoa, traço telefone e por aí vai, tá? Tem um problema nessa questão do import aqui, né? Essa tabela aqui, vamos falar de banco agência, tá? Banco agência, ela vai utilizar um objeto banco. O objeto banco, ele se encontra em uma outra pasta, ok? Então, no momento de eu importar o banco, eu tenho que colocar o caminho do banco, a pasta que o banco se encontra, né, um caminho para ele ir lá na pasta principal, né? Ou seja, ele vai no mesmo nível que está a pasta banco agência, pois esse arquivo aqui que eu estou trabalhando, ele está dentro da pasta banco agência, então eu informo, ó, vai no mesmo nível da minha pasta, que é esse nível aqui, ó, e procure a pasta banco. Ele vai lá e procura a pasta banco. Dentro da pasta banco, pegue o banco entity, ele encontra o banco entity. E dentro de banco entity, use a classe banco, tá? Importe essa classe banco dentro desse cara aqui. Muito bem, então é isso que a gente está fazendo aqui no
gerador. Estou pedindo para ele subir o nível. Daí ele coloca o nome do arquivo, barra, nome do arquivo de novo, né? Sobe o nível, nome do arquivo, barra, nome do arquivo de novo, ponto entity, tá? No caso da pessoa entity, eu não preciso subir um nível, pois ela se encontra na mesma pasta, que é o que nós estamos fazendo logo aqui, ó. Se o relacionamento for inverse, então eu não subo o nível, eu já vou atrás do relacionamento na mesma pasta, tá? Daí tem aqui, ó, o que fazer se o import for de outra pasta? Organizar os imports num único arquivo? Isso aqui eu vou deixar para você dar uma pesquisada, da melhor forma de nós organizarmos esses imports, tá? Eu gostaria que você comentasse sobre isso lá no Trello, tá bom? Porque se eu estou gerando aqui o banco, vamos dizer, o banco, tá? Ou o banco agência. Mas eu preciso agora, ou vamos pensar no outro módulo, tá? Nós concluímos o módulo cadastro, daí eu estou gerando agora o módulo compra. Então vou ter uma outra pasta aqui, ó, a pasta compra, ok? Só que dentro de compra eu preciso importar um banco. Eu preciso utilizar, por alguma razão, essa entidade, a entidade banco. Da mesma forma como o banco agência fez aqui, ó. Banco agência, ele não tem um objeto banco, né? Aqui. Então vamos dizer que lá no módulo compras tenha uma classe lá que precise ter um objeto banco. Nesse caso, essa classe que vai estar dentro de compra, ela vai ter que subir 2 níveis, né, para chegar lá no banco, tá? Então o import ele vai ser um pouquinho diferente desse aqui, ó. Tá? Veja que aqui ele subiu o nível porque ele está no mesmo nível de pasta, né? Nesse exemplo que eu estou mencionando, ele vai estar em um nível diferente, ele vai estar fora da pasta de cadastros, tá? Então, o gerador aqui, ele não está 100%. Ele vai gerar dessa forma, vai servir ali para o banco agência, vai ver que vai ficar 100% para o banco agência, mas ele não vai englobar todos os casos, né? Por isso que tem essa pergunta aqui. E fica esse exercício para você pesquisar, tá? E informar no Trello o que foi que você encontrou sobre a organização dos imports e dentro do nosso esquema aqui, qual é o melhor a fazer para o nosso projeto, né, do Nest, tá? E em termos de gerador de código também, tá bom? Muito bem, então depois que eu faço os imports, né, eu vou então montar o objeto. Ele vai montar aqui se for one-to-one. No caso, se o objeto for local, ele vai montar um one-to-one com uma join column, que é o que ele faz aqui em banco agência. One-to-one com uma join column. Veja que tem man-to-one aqui, mas como eu mencionei anteriormente, nesse caso eu posso colocar o one-to-one e não deve dar problema nenhum, tá bom? E finalmente o nome do atributo, né, o nome do campo atributo, 2 pontos, nome do campo atributo, 2 pontos, nome campo getSet, que é com a primeira letra em maiúsculo, né? Nós definimos isso um pouquinho mais lá em cima, tá? E ponto e vírgula, tá? Se o lado for inverse, aí são outros 500, né? Aí seria o caso daquela tabela local que tem um relacionamento na tabela mestre, tá? Então vai ser também o one-to-one, que é no caso, por exemplo, pessoa física, ó, pessoa física, tá? Ele vai ter lá um one-to-one, só que é diferente, tá? Veja que no caso de banco agência, eu apenas crio um objeto banco, mas não aponto para uma outra classe. No pessoa física, eu crio o objeto pessoa, ok? Mas eu faço um relacionamento aqui, ó. Eu informo que lá em pessoa tem um pessoa física, tá? Então, nós temos que fazer isso aqui. No caso de um inverse, né, eu tenho que colocar o nome do arquivo, nome campo getSet, vírgula, nome campo atributo e aponto para o objeto que está definido na classe mestre, tá? E se eu estiver gerando a tabela principal, que é nesse else aqui, ó, aí a minha anotação ainda é mais diferente, né? Se eu vier agora no lado da pessoa entity, ó, a anotação do lado da tabela mestre fica dessa forma aqui, tá?
que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. One to one, mapped by classe mestre. Tá, mapped by classe mestre. Na verdade, essa linha aqui nem era para existir. Deixa eu tirar ela daqui. É essa daqui, ó, one to one. Daí ele aponta lá a setinha para o nome campo getSet, vírgula, nome do campo. Daí vem lá novamente a setinha com o nome do campo atributo, ponto, o nome da classe mestre, nome do campo atributo, ponto, nome da classe mestre e finalmente o cascade definido aqui na frente. Então tudo isso ocorre na cardinalidade one to one. Se a cardinalidade não for one to one, se ela for one to many, então o que é que eu vou fazer? Eu vou montar o atributo de acordo com a minha necessidade, né? Se classe mestre for igual a vazio, é porque eu estou gerando neste momento aqui uma classe de detalhe, que seria pessoa contato, ou pessoa endereço, ou pessoa telefone, uma classe de detalhe do tipo de lista, né? Porque eu estou trabalhando com o one to many, tá? Como é que fica o meu objeto numa classe de detalhe do tipo lista? Pessoa contato, por exemplo. Fica assim, ó. Many to one. Ele vai colocar lá many to one. Ele coloca o nome do campo e o nome do atributo. Nome do campo, nome do atributo. Daí vem nome do campo, lista, né? Ponto lista. Ó. Nome do campo, ponto lista. E o nome da classe. Pessoa contato, tá? Daí ele já coloca um join column. Logo embaixo, join column. Com o ID e o nome da tabela de relacionamento. O ID e o nome da tabela de relacionamento. E finalmente o nome do meu atributo aqui embaixo, tá? Ele vai colocar tudo isso depois no attribute list, tá bom? Agora, se ele não estiver gerando uma classe de detalhe, se ele estiver na classe mestre, né, por exemplo, na classe pessoa, o que é que ele vai fazer? Lá na classe pessoa, no caso da lista, ele faz algo bem parecido com o que tem aqui em cima. Tá? A diferença é que é one to many, primeiramente. Então ele vai colocar o one to many. Tá? O restante é exatamente igual, ó. Se você observar aqui, comparar esse cara com esse aqui, você vai ver que não tem muita diferença. Evidentemente, só o nome que é diferente, né? Que é pessoa jurídica, que é pessoa é endereço. Tá? No lugar de jurídica é endereço aqui, tá? Mas não precisa colocar lista, por exemplo, em lugar nenhum. Já aqui embaixo, olha, esse é o nome do objeto, esse aqui é o nome da classe, no caso, né? Mas ela começa com a palavra lista, tá? Então, anteriormente, nós definimos aqui o nome do objeto, apenas com nome, campo, atributo. Esse aqui começa com lista, nome, campo, getSet. E aí tem que ser nome, campo, getSet por quê? Porque tem que ser com a primeira letra em maiúsculo, né? Aqui o nome, campo, atributo começa com a primeira letra em minúsculo. Esse aqui tem que começar com a primeira letra em maiúsculo e vai receber a palavra lista primeiro, tá? Depois eu aponto no caso de uma one to one apenas para a classe, né? Esse aqui eu aponto para a classe, mas coloco aqui os colchetes indicando que é um array, que é uma lista, tá? Então eu aponto aqui para a classe, ó, da mesma forma que eu fiz ali em cima. No entanto, eu completo com os colchetes, tá bom? Insiro isso daí e ele monta para mim essa parte aqui, tá? O construtor, ele foi montado lá em cima, né? Vamos ver aqui no nosso modelo. Construtor, mapeamento simples. Vamos procurar então por esse mapeamento simples para ver onde é que ele se encontra. Tá aqui, ó. Ele está montando o construtor aqui, tá bom? E tá faltando uma coisa aqui que eu gostaria que você fizesse, tá? Tá faltando esses dois caras aqui, ó, vai ficar também como um exercício para você fazer. Depois a gente vai colocar lá no repositório, tá? Mas eu gostaria que você implementasse esses dois, que são os mapeamentos do objeto e os mapeamentos da lista, tá bom? Você vê que nós vamos gerar, eles dois não vão aparecer, o construtor vai aparecer, mas essa parte aqui de baixo, ó,
essa daqui não vai aparecer pra gente, porque eu vou deixar a princípio como um exercício para você entender melhor como é que funciona, né? E pegar o jeito aqui no nosso gerador de código, para exercitar os seus conhecimentos de Node, tá bom? E é isso, vamos fazer um teste então. Eu vou executar aqui o meu servidor. Pronto, é esse aqui, F5. Ele está construindo o servidor ali embaixo. Prontinho. Agora eu vou vir aqui e vou gerar as classes para o banco. Não achou o servidor, vamos ver por quê. Pronto, já achou agora. Barra node barra banco. Opa. Ele achou um problema no meu template, tá? Vamos ver onde é que foi. Qual é o nome que ele está dizendo que é o problema? Mapeamento list. Ctrl C. Mapeamento list, pelo visto está ok. Deixa eu tirar esse cara daqui, copiar de novo esse para cá. List. Vamos voltar lá de novo. Agora sim, tá? Node banco, vamos ver os arquivos que ele gerou aqui para mim. Dentro de Node banco ele gerou o banco entity, que é o que nós estamos analisando agora. Tá aí, banco entity. Então veja, vamos comparar com esse daqui, não, com esse cara aqui, né, o banco entity aqui, ó, tá? Então eu tenho lá o import, tá aqui o import, ó. Veja que esse import, ele também não tá muito legal, tá? Por quê? Porque ele está importando entity, column, esse primary generated column e o one-to-many, one-to-one. Não preciso de one-to-many, one-to-one aqui, ó. Tanto é que aqui no import do banco eu não tenho one-to-many, one-to-one. Mas se eu colocar aqui one-to-one, ele não vai dar problema nenhum, mas ele vai ficar com essa corzinha diferente, indicando que eu não estou utilizando esse import, tá? A princípio não tem nenhum problema, mas seria interessante que nós não colocássemos esse import para ficar 100%, né? Mas como já ficou aí um exercício para você analisar a questão dos imports, eu vou deixar isso aqui com você também, tá bom? Essa questão de você verificar como melhorar os imports, tá? Daí vem o entity name banco, entity name banco com a classe banco, coloca lá a chave primária, coloca todas as colunas, daí ele deixou aqui o comentário dos relacionamentos, que não tem nenhum, e ele já fez o construtor, que nós não tínhamos anteriormente, mas agora nós vamos colocar em todas as classes, tá? Ele já gerou também o banco agência, ó. Banco agência, vamos comparar com o banco agência que nós temos aqui. Pronto. Então tá lá os imports. Agora sim, os imports estão 100% aqui, one-to-many, one-to-one. Veja que tá inclusive faltando um import aqui, hein? Que é o join column, ó. Tá? Tem o one-to-many que está fixo, ó, mas é many-to-one, tá? Então, como eu mencionei anteriormente, nossos imports não estão 100%. Você vai dar uma trabalhada nisso daí, tá bom? Daí ele importa a classe banco, e ele está importando com o caminho certinho, né? Tá meio que fixo isso daqui, como eu mostrei para você. Coloca o nome da entidade, nome banco agência, o nome da classe, vai trazer todas as colunas aqui. Eu não estou colocando mais esse tipo e esse tamanho, porque nós não vamos sincronizar com o banco de dados, então basta o nome da coluna. Nos relacionamentos,
ele criou um relacionamento 1 para 1 com o banco. Aqui tem many to one, mas nós não devemos ter problemas com isso neste caso, tá? Então, o nosso comentário da tabela lá é local e one to one, ok? Então, fica aí one to one, banco, join column ID banco e o objeto banco apontando para a classe banco. E nós temos também o construtor aí de banco agência, tá? Muito bem. Agora vamos gerar a classe pessoa. Pessoa, pronto. Não só a classe pessoa, mas todas as classes agregadas a ela, né? Comecemos com cliente. Veja que cliente, ele deixou aqui, ó, o ID pessoa do cliente e não criou relações com o cliente. Por que isso aconteceu? Porque no nosso modelo, cliente, ele não possui ainda o objeto JSON de comentário lá no ID pessoa, tá? Então aqui em ID pessoa não tem comentário nenhum, por isso que ele não gerou o objeto, tá? Nossos objetos só serão gerados, né, os relacionamentos, quando nós colocarmos o comentário nessas chaves estrangeiras, tá? Ok, continuando aqui então, o mesmo acontece com colaborador, contador, fornecedor, a gente não colocou comentário em nenhum desses caras aí, tá? Vamos analisar então pessoa física, que é o relacionamento 1 para 1. Pessoa física, comparemos então com a classe pessoa física aqui, e o mesmo vale para a pessoa jurídica, o mesmo raciocínio, tá? Eu tenho lá o import padrão, né? Eu não vou mais mencionar a questão do problema com o import, você já conhece. Aí eu tenho aqui o import de pessoa entity, ó, ok? Tenho lá o nome da tabela, tenho todos os atributos estão aqui então. E depois eu tenho o meu objeto, o meu relacionamento, ó, one to one, pessoa, pessoa, pessoa física, pessoa, vírgula, pessoa, né? Pessoa com P maiúsculo, pessoa com P minúsculo, então classe, objeto, daí objeto, ponto, pessoa física. Objeto, ponto, pessoa física. Join column com name de pessoa, join column com name de pessoa, e ali pessoa do tipo pessoa, tá? E aí o meu construtor logo embaixo. Tá aí o meu construtor devidamente implementado, tá? Se eu abrir pessoa contato, aqui ele, prontinho. Vou comparar com esse pessoa contato aqui. Tenho lá, primeiramente, todos os meus campos, né, os meus atributos, eles aparecem aqui. Depois, no meu relacionamento, eu tenho um many to one, daí classe, objeto, objeto, ponto, lista, pessoa, contato. Classe, objeto, objeto, ponto, lista, pessoa, contato. Join column com name ID pessoa. E aí, finalmente, o objeto pessoa, né, vinculado à classe pessoa. E lá no finalzinho, o meu construtor, tá aí o meu construtor também, tá? Em relação à classe pessoa, vamos ver se ela está 100%, né? Essa classe pessoa, você vai trabalhar em cima dela para gerar os objetos lá dentro do construtor, os objetos e as listas, né? Vamos ver se o restante dela está ok. Se não tiver, você também vai trabalhar em cima dela, tá bom? Como exercício para você essa classe pessoa aqui. Primeiramente, nós temos os imports, que você já sabe que você vai trabalhar em cima deles, né? Daí nós temos aqui todas as classes, ó. Nossa lista de imports, tá ok aqui. Temos a entidade pessoa com a classe pessoa. Aí temos todos os atributos de pessoa aqui, ó. Todos os atributos de pessoa. E aí começam os nossos relacionamentos, né? Relacionamento one to one. Tá aqui um deles. One to one. Pessoa jurídica, é esse daqui. Vírgula, pessoa jurídica, apontando para pessoa jurídica, ponto, pessoa. Cascade true. Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Pessoa jurídica, pessoa jurídica, tá? Mesma coisa aqui aconteceu com pessoa física, ó. Ok? Agora, se você observar bem, pessoa telefone tá meio louco ali com pessoa contato, né? Pessoa endereço não ficou embaixo de pessoa endereço. Pessoa contato deveria ter ficado aqui. E pessoa telefone
deveria ter ficado aqui. Essas listas deveriam ter ficado aqui embaixo. Então tem uma coisinha fora do lugar lá que eu deixei para você descobrir o que é, tá bom? Além de você descobrir o que é que está fora do lugar aqui, você também vai implementar o restante do construtor. Ok? Vai colocar os objetos aqui, ó, e as listas. Tá? Não deixe de comentar no Trello sobre esse exercício, sobre o que você achou do exercício, se achou interessante trabalhar com o Node, se achou muito complicado, se acha que deveria ser mais fácil. Enfim, coloca lá os teus comentários em relação a esse exercício e também a questão dos importes, tá bom?